Bom, senhores, então vamos começar a nossa aula hoje. E a gente vai falar do capítulo 2, que é a mecânica newtoniana de uma partícula singular, uma partícula única. É o capítulo 2 do Mério, que é o livro básico que a gente vai usar em Mecânica 1. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder, já que a gente está falando de mecânica, é o que é mecânica? Acho que é ruim quando você vai dar aula de uma coisa, você não tem ideia do que é aquela coisa. Alguém tem ideia aí do que é isso? Quer tentar a sorte? Fizemos Física 1 lá e não lembro o que é mecânica. Ninguém vai tentar, cara? Tenta aí, bicho. Não tenha vergonha, não. Então, cara, a ideia da mecânica é você congregar o conjunto de ideias, o conjunto de postulados e leis físicas que descrevem a dinâmica de partículas e de sistemas de partículas. O que eu quero dizer com isso? Descreve a dinâmica. Como essas partículas, esses sistemas de partículas, se comportam no tempo, em termos de posição, espaço, posição e espaço, velocidade e tempo. Eu quero conhecer isso dentro da mecânica. E nesse contexto, eu combino os conceitos de posição e tempo. Então, no fundo, na mecânica, eu me preocupo em conhecer a posição de uma partícula em determinado instante do tempo. Através dessas informações, em tese, eu estou descrevendo a dinâmica dessas partículas ou desse sistema de partículas. Então, essa é a lógica que a gente quer traduzir dentro da mecânica. Eu vou escrever isso só para ficar registrado, né? Então, a ciência que descreve a dinâmica de partículas e dos seus sistemas, ou, né? E aí, nesse capítulo, especificamente, a gente se preocupa com descrever apenas as partículas, e não sistemas de partículas, mas você também pode fazer isso. De distância e tempo. Como você está lidando com uma ciência, né? Então você tem dentro dessa ciência, você tem um conjunto de regras que você deve usar. E aí, nessas regras, a gente distingue duas classes, digamos assim. Uma classe que são os postulados e a outra classe que são as leis físicas. Então, as leis de Newton, por exemplo, são leis físicas, não são postulados. Mas eu tenho, por exemplo, quem já estudou na relatividade restrita, os postulados de Einstein. Então, você vê que são coisas distintas. Se fossem iguais, não estudaria o mesmo nome. Qual é a diferença de uma para outra, né? Então, esses postulados, eles são propostas de explicação de um fenômeno. Eu estou com uma proposta. E isso implica numa série de consequências. Então, é uma proposta que não necessariamente é verdade, não necessariamente foi atestada, verificada, mas se eu assumo ela como verdade,
ela desencadeia uma série de consequências, e aí eu posso, por exemplo, depois até avaliar essas consequências. Seriam os resultados daquela ideia. No caso das leis físicas, é como se a lei física fosse um nível a mais do postulado. Você tem postulados cujas implicações, ou seja, cujas consequências, foram validadas. Elas foram verificadas, foram confrontadas experimentalmente e validadas. Então perceba que a lei física, ela já é digamos assim, ela é um grau a mais, um nível a mais naquela proposta de explicação que você tinha, aquela hipótese inicial. Por que a gente tem hoje postulados da relatividade restrita? Porque a gente ainda tem vários resultados dessas teorias sendo ainda confrontados experimentalmente. E já as leis de Newton hoje são consideradas leis, né, porque várias implicações, inúmeras, foram testadas sistematicamente e acabaram sendo, digamos assim, confrontadas e comprovadas experimentalmente. Então, perceba a evolução. Ninguém começa uma teoria dizendo a lei é essa. Porque você, quando propõe uma teoria para explicar algo, você propõe esperando que outras pessoas averiguem aquelas suas propostas, seus postulados, e consigam ou não derrubá-los. Se não conseguirem derrubá-los, na história, quem vai falar que aquilo virou uma lei não é você, é a história. A história que vai transformar aquilo numa lei. Então, dentro dessa estrutura, os postulados que a gente pode, por exemplo, avaliar, né? Vou escrever porque eu gosto de deixar isso já escrito, são propostas de explicação parece um despertador de um fenômeno, como eu tinha dito, que implicam em consequências, mas assim, eu ainda não avaliei essas consequências, eu obtive ela a partir do postulado e expus isso, mas não tive a oportunidade de confrontá-las experimentalmente ou em todo o seu espectro de possibilidades. Aí vamos lá. A lei física é o a mais, né? A evolução dos postulados, digamos assim. São postulados cujas implicações você confirmou experimentalmente. Então, quando eu falo que são postulados, são propostas de explicação. Então, se eu falar, isso aqui funciona assim, só que agora foi comprovado as consequências, então ele já deixou de ser um postulado, passou a ser uma lei física. São postulados cujas suas implicações, aqui eu vou escrever de português correto, cujas implicações foram confirmadas. Eu falo confirmação experimental porque entende-se que você precisa medir, detectar aquilo ali. Agora, com o passar do tempo, e aí quando a gente olha para essas novas teorias que a gente tem hoje, sendo construídas na academia, a comprovação experimental se torna cada vez mais complicada de ser feita, né? E aí, isso é uma coisa que vocês vão ver, que a evolução da ciência, hoje, ela abriu mão de certos paradigmas que se tinha no tempo passado. Então, quando antigamente você propunha algo, se você não comprovasse que aquilo era abolido,
não foi confirmado experimentalmente, então joga fora. Hoje em dia, essa ideia, ela precisou ser revista, porque, cara, grande parte do que é construído hoje na ciência moderna, em termos de teoria, a gente não vai conseguir comprovar em curto espaço de tempo, e aí eu falo são 30, 40 anos para você avançar em algo. Eu cito o exemplo do bóson de Higgs, né? Teorizado, previsto, mas comprovado décadas depois. Então perceba, se a gente usasse o mesmo modus operandi, né? A mesma forma de lidar com a ciência que se usava na Idade Média, você falou? É comprovar? Não, então joga fora. Nós estaríamos 30 anos, 20 anos atrás na ciência, porque a gente não teria acreditado nessas coisas que falaram que existiam e que a gente já conseguiu agora detectar. Eu quero dizer que a ciência hoje, ela abriu mão de certos paradigmas, por exemplo, dessas construções que são experimentalmente comprovadas, em prol da elegância matemática da teoria, em prol da solidez matemática da teoria. Então, hoje a gente tem olhado uma teoria, e se ela for sólida do ponto de vista matemático, se for elegante o suficiente, a gente dá um voto de verdade para ela e até usa ela, cria linhas de pesquisa na área trabalhando com aquelas teorias, mesmo sem comprovar experimentalmente imediatamente, mesmo que elas só sejam comprovadas lá na frente. E abre-se um vasto espaço, um vasto caminho na física para diversas áreas em função disso, né? A minha sugestão, até se você tiver disponibilidade, tem um vídeo que eu fiz no YouTube, uma entrevista com o professor Humberto. Eu fiz uma entrevista com o professor Humberto, uma entrevista numa série no meu canal, o canal Science with Games. Nessa série a gente está fazendo vídeos com pesquisadores renomados e eu faço o convite para que ele discuta comigo um assunto da física contemporânea, ao mesmo tempo que ele joga uma partida de videogame comigo. Então, sei lá, o professor Humberto, nesse episódio, ele jogou uma partida de FIFA 2017 comigo, enquanto a gente conversava sobre a evolução da física e da forma de se fazer física teórica hoje, em paralelo ao que se fazia antes, e qual é o espaço que se tem para essas novas teorias elegantes, matematicamente bem consolidadas, etc, etc, etc. E aí o professor Humberto, ele mostra a sua opinião e a sua experiência tentando construir uma forma de explicar a necessidade e o porquê dessa evolução dentro da ciência, né? Para quem não conhece, o professor Humberto, ele é um pesquisador do CNPq e muito renomado na área dele. É um cara que, tipo assim, ele publica por ano 10, 12 papers em revistas que ninguém aqui no IFES já publicou. Brincadeira. Mas assim, ele publica... É Science with Games, tudo junto. É assim, Science with Games. Então, é um videozinho de 20 minutos. Deixa o seu joinha lá e... Quem ganhou a partida? Eu ganhei de 1-0, cara. Mas assim, o importante não é quem ganha, né? Eu joguei com o Juventus, ele jogou com o Barcelona. A gente estava reeditando aquela semifinal da Champions League, né? Então foi um bom vídeo. Mas voltando ao assunto. Então, isso aqui é o que a gente está construindo isso aqui dentro daquele conceito que está inerente à mecânica, que é aquele conceito de física própria do século XVI, XVII, né? Que ainda muito apegado às ideias de Galileu, de que você precisa ter um método científico, que você propõe a hipótese e depois comprova ela observacionalmente. Então, isso estava muito impregnado ainda, e o Newton, naturalmente, não poderia fugir disso se ele quisesse ser lido, ser respeitado, né? Tá? Então, bom, nesse contexto, a gente tem o Newton, que formula
as leis fundamentais da mecânica. Então, dentro da mecânica, o Newton é o cara que, o Isaac Newton é o cara que formula essas propostas de explicação dos fenômenos mecânicos e que, geradas consequências comprovadas experimentalmente, são consideradas as leis fundamentais da mecânica. Então, aqui, a seção 2.2 do nosso capítulo é justamente falar das leis de Newton. A gente trata das leis de Newton. Que eu imagino que vocês são tudo craque nisso aí, né, cara? Você faz qualquer coisa, né? Qualquer exercício aí, pelo que o Buffon comentou, nosso professor, vocês estão craque nessa parte. Quais são as leis de Newton? Eu não vou entrar em detalhes, vou lançar elas aqui para vocês e a gente faz uma observação, mas nosso intuito não é ficar ruminando isso não. Então aqui, lei 1. Um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, exceto sob a ação de uma força. É isso. Não tem palavra nenhuma a não ser essa. Tá? Às vezes a gente vai pegando os livros didáticos do ensino médio e vai lendo, e cada livro ele escreve de um jeito, que ele acha mais fácil, sei lá. Aí ele vai botando palavras que nunca talvez tenham sido usadas por Newton. Isso, a meu ver, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai inserindo coisas novas e vai deformando o original. Né? Então, um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, exceto sob a ação de uma força. Lei 2. Um corpo sob a ação de uma força se move de tal forma que a sua taxa temporal de variação da quantidade de movimento se iguala à força. Estou usando a linguagem do próprio Newton. Não é idêntico ao que ele escreveu lá no princípio, mas assim, mais próximo possível. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, o corpo sob a ação de uma força se move. A gente está tentando modificar o mínimo possível. É claro que a gente modificou, né? O que foi proposto. Se move de tal forma aqui a taxa temporal de variação da quantidade de movimento se iguala à força. Difícil saber que tem que estar tendo aula, né? Parece que não está tendo aula nos outros lugares, né? Só não vou falar não que está gravando. E aqui, a lei 3. Nossa, essa lei 3, a gente ouve cada barbaridade aí nos telejornais, né?
Se dois corpos exercem forças entre si, essas forças serão iguais em magnitude e opostas em termos de direção. Eu não estou dizendo que a direção é oposta. Percebe? Eu estou dizendo que quando você olha a direção, elas estão na mesma direção, porém opostas. Bom, essas seriam as três leis. Quando a gente diz a lei 2, que está escrita aqui em cima, né? Um corpo sob a ação de uma força se move de tal forma a que a taxa temporal de variação no primeiro momento se iguala à força. Matematicamente, e aí a grande contribuição do Newton, né? É em descrever isso matematicamente, porque essas ideias, de certa forma, elas não são assim tão, a meu ver, é claro, né? Tão assim absurdas, né? Provavelmente pessoas tenham pensado sobre isso, não colocando as palavras, né? Porque também as palavras têm significado, mas assim, a ideia que está ali por trás, outras pessoas devem ter pensado. Acho que a grande contribuição, e aí o grande ponto-chave do Newton, é você trazer à tona essas ideias, dando nome aos conceitos que estavam ali, estão dando significados. Ao invés de ficar só naquela ideia de, olha, está acontecendo isso, o conceito é esse. Não, vamos dar um nome para isso. Olha, isso aí, esse conceito que você está falando, isso é força. Então, quando você traz isso, você bota nome nas coisas e, ao mesmo tempo, propõe uma explicação, uma descrição matemática, ou seja, você se apropria da linguagem universal da ciência, que é a matemática, e descreve aquilo que literalmente estava sendo exposto na linguagem universal, isso é a base para você ser entendido. Isso é a base para você ser lido. Para as pessoas, no mínimo, tentarem ver se você tem razão no que você está falando. Não adianta eu ficar explicando coisas, vocês vão ver, devem ter visto em Física 3, você tem nomes como Michael Faraday, cujas explicações, as ideias eram fantásticas, eram assim, as sacadas do Faraday são inquestionáveis, é coisa de gênio. Mas ele pecava porque ele não tinha condições técnicas para descrever aquilo matematicamente, a ponto de que pudesse difundir aquilo para qualquer pessoa, que mesmo aquelas que não entendessem o idioma dele. E aí é onde o Maxwell entra, né? É a deixa do Maxwell. O Maxwell entra ali. Pega tudo que o Faraday fez, né? Estuda aquilo a fundo, matematiza aquilo que o Faraday fez, então descreve matematicamente, e a partir das descrições matemáticas ele percebe que é possível obter outros resultados que o Faraday não tinha visto. A matemática te permite chegar a pontos sem que você tenha ido até eles primeiro, que é uma coisa que a ciência antiga fazia, né? A ciência antiga você precisava ver para você descrever. E quando a gente pega a linguagem matemática e insere ela na descrição da física, a gente passa a não ter que ver mais. A gente passa a não ter que ver mais. De repente você pode chegar num ponto na matemática, na descrição física que você está propondo, que dali para frente é uma consequência da solidez da sua descrição, que não foi visto. Então você começa a imaginar. Você começa a visualizar coisas que jamais foram vistas. E o homem tem essa capacidade, né, de imaginar coisas que não foram vistas. É isso que nos torna superiores aos animais que estão abaixo de nós. Então, assim, essa se você for ver, eu quero que vocês entendam, esse é um capítulo que me permite fazer isso, é entender o que significa ciência. Como é que isso é feito? Não é só ir lá pegar e cuspir um monte de número. Tem toda uma doutrina por trás. Essa doutrina a gente precisa aprender a defender ela. Porque somos, em tese, vamos nos tornar ou somos
homens e mulheres da ciência. Então, essa doutrina ela ainda é algo existente. Então, por exemplo, matematicamente, a grande contribuição do Newton, quando eu falo grande contribuição, porque ele traz à tona, ele cria um formalismo matemático que fica conhecido como cálculo diferencial, cálculo integral, e é esse cálculo diferencial integral que ele usa para poder descrever, para matematizar aquelas ideias que ele elencou nas suas leis, né, nos seus postulados, nas suas propostas de explicação. E aí ele matematiza isso. A segunda lei é o caso mais emblemático, né? Se a gente for pegar a segunda lei aí, no fundo, aquilo tudo que está escrito é resumido dentro desse contexto aqui. Você tem aqui uma grandeza chamada quantidade de movimento, P, e você está dizendo para mim que a força, essa coisa que você chamou de força, ela é igual a taxa de variação temporal do momento no tempo. Taxa de variação temporal do momento. É isso aqui que você está me dizendo. Né? Que aí está dando essa cara. Quando você conhece cálculo diferencial, fica mole fazer isso aqui. Foi a contribuição do Newton, assim, que eu acho que talvez tenha sido uma das grandes. Né? Você está aplicando uma taxa variacional no MV. Perceba? E aí, como você está aplicando uma derivada sobre um produto de duas grandezas, né? Se essas grandezas também variam no tempo, você não pode simplesmente tirar uma e derivar a outra. Então, a força passa a ser, né, um dm dtv mais m dv dt. Lá no ensino médio, a gente fica muito aprisionado nesse pedaço aqui. Porque você considera que dm dt é zero. Né? Você considera que dm dt é zero. Então, não é que está errado, gente. Mas você entende que é uma forma de você simplificar? Você está pegando uma classe de problemas específicos. Aqueles problemas cujo a massa não varia. E já está de bom tamanho. Se os meninos lá no ensino médio aprenderem isso, não vão ficar muito felizes, não? Aqui não. Aqui a gente tem que abrir a cabeça um pouco. E expor também as situações em que isso aqui não vai ser verdade. Em que dm/dt não vai ser zero. Eu acho que a gente aqui tem espaço para fazer essas abordagens. A terceira lei, eu posso matematizar ela. E aí, nesse caso, eu vou matematizar ela dentro de uma estrutura que se restringe à descrição de sistemas isolados. E isso, de novo, eu estou simplificando. Então, eu vou aqui restringir essa minha abordagem inicial, tá? Essa minha abordagem inicial eu vou restringir, só para a gente não criar um problema agora, eu vou restringir aqui é restringida. Deixa eu apagar. Restringida a sistemas isolados. E aí, o que seriam sistemas isolados? Seriam sistemas livres da ação de forças externas, ou seja, os meus entes envolvidos no sistema, eles não interagem com nada que está fora do sistema, a não ser eles próprios. Eu estou dizendo isso aqui, ó, F1 é igual a menos F2, ou seja, a força que um faz no outro é igual à força que o outro faz em um. E aí, usando a segunda lei de Newton, eu teria isso aqui, ó, dp dt1 igual a menos dp dt2 ali. E aí, considerando que as massas não variam,
que M1 e M2 são constantes, a massa dos dois, só também para manter o meu problema ainda um pouco mais simples. Aqui pode ser mais diferente, mas são constantes. Pronto. E nós teríamos aqui, aplicando a segunda lei, M1 dV1 dt igual a M2 menos dV2. Você já sabe onde vai chegar isso aqui? Onde a gente chega se a gente continuar aqui? Pode chegar em dois lugares. Primeiro, um lugar que vai dar origem ao princípio da conservação de quantidade de movimento. No sistema isolado, a quantidade de movimento total do sistema era conservada. Esse seria um caminho. O caminho que eu vou adotar agora, não é esse caminho que eu quero, é só uma relação entre as massas. Ó, M1, esse dV1 dt1 é a aceleração do corpo 1. E o M2, esse dV2 dt2 é a aceleração. Então, no fundo, aqui o que a gente está dizendo é que M2 sobre M1 é igual a menos A1 sobre A2. Agora, já considerando só a magnitude da equação. É isso aqui que a gente está chegando. A massa, você tem que tomar cuidado com isso, porque aqui a gente está entrando na base da lei, né? Então, por exemplo, eu não sei como é que mede massa. Quando eu coloco M ali, tempo, posição, eu sei medir. Posição, eu vou lá, meço com uma régua, meço com um graveto, falo que ele tem 1 metro. Você entende? Eu construo essa ideia facilmente. Agora, como é que eu construo a ideia de massa? Quando o Newton propõe massa vezes velocidade, ele fala que massa é uma característica intrínseca do corpo, relacionada ao volume dele, à densidade dele. Mas ele não diz de onde sai nem o que é. Aqui, com essa equação, eu posso, a partir das acelerações que eu meço, estabelecer uma massa unitária. E aí eu posso obter a massa dos outros corpos. Então, perceba, os outros corpos vão ter massas medidas a partir da massa unitária, construídas dentro daquilo que eu considero sólido, que são as equações de movimento de Galileu. Porque a aceleração, velocidade e posição era descrito por Galileu. Então, dentro daquela descrição ali, eu consigo obter essa nova grandeza. Massa não era o tipo de coisa que era falado com muita frequência. Apesar da gente, é claro que você sabia medir a massa, tinha as balanças, etc e tal, o pessoal media a massa, comparava os objetos para poder dizer quem tinha mais massa e quem tinha menos massa. Mas o significado da palavra, a fundo dela virar uma grandeza física, quem introduz é o Newton. Olha, isso aí que vocês estão falando, isso é uma grandeza física, ela tem significado físico. E junto com ela eu consigo constituir o momento, a quantidade de movimento no objeto. Ou seja, não é só a velocidade que define como o objeto se move, mas também a massa que ele tem. Isso vai ser um ponto importante. Então você pega uma coisa que no senso comum tinha um significado restrito a comparações entre dois objetos para saber quem valia mais, quem valia menos, quem tinha mais, quem tinha menos, e agora dá para ele um significado físico. Ó, isso aí explica a natureza das coisas. Isso vira uma grandeza. Então, quando você faz essa transição, essa coisa precisa ter uma medida que a forma com que você mede ela seja compatível com as leis que você está descrevendo. Porque se eu meço de uma forma que é incompatível com as leis, eu nunca vou ter resultados numéricos batendo, consoantes. Então aqui eu estou propondo uma forma de você medir a massa através daquilo que você não discute, que são as velocidades, as acelerações, essas coisas, que era uma contribuição do Galileu que já tinha se perpetuado pela ciência em si, né? Galileu e Newton, eles, se não me engano, eles vivem
coisa de 10 anos juntos. Galileu está quase morrendo e Newton está nascendo. Então ali é uma superposição de 10 anos. Mas assim, os ápices de cada um se distanciam algo em torno de 40 a 50 anos, se não me engano. Então assim, eles dá tempo do que um fez chegar ao outro. Não estou dizendo que chegou, mas daria tempo. Mesmo lá na Europa feudal. Então você pode, por exemplo, definir a massa M1, vou botar aqui, ó. Podemos definir M1 como uma massa unitária e a partir das medidas de A1 e A2 a gente obtém M2. De A1 e A2 obtém-se M2. E você pode fazer do jeito tradicional. Como é que a gente fazia? Comparava as massas. Comparando os pesos na balança. Esse é o método, é o jeito tradicional. Mas aí que é a história. Na ciência a gente precisa estar sempre evoluindo. Né? Qual a ideia que você usa quando você compara pesos numa balança? Alguém já parou para pensar nisso? Né? A ideia central que a gente usa é quando você considera que FMA, que vai se transformar em N igual a mg, que é a força-peso, você faz essa transformação direta. Eu não sei se você consegue perceber. FMA não é P igual a mg, são coisas distintas. Mas a gente assume como uma coisa única, a gente transforma. Bom, F é P, então A é G. No fundo, o que você está fazendo é pegar a lei da gravitação universal e estabelecendo uma compatibilidade entre ela e a segunda lei de Newton. Você percebe isso? Uma coisa que a gente faz de maneira trivial, assim, imediata. Mas ela tem ali por trás uma essência. Você está pegando aquela massa gravitacional, que é a massa que você obtém da lei da gravitação universal, e você está dizendo que essa massa é igual à mesma massa que você obtém por esse caminho que a gente acabou de adotar. Esse caminho aqui que a gente acabou de adotar nos fornece o que a gente chama de massa inercial. Já ouviu falar nesse nome? Que é a massa que você obtém a partir da inércia, da ideia de inércia. O cara aplica uma força, esse objeto se move e ele tem uma variação da taxa de quantidade de movimento. Essa massa que está ali é a massa do corpo e que fez com que ele saísse da condição de inércia quando eu apliquei uma força. Eu medi essa massa a partir dessa ideia. Foi o que a gente fez aqui agora. Estabeleceu uma forma de medir isso. Quando você simplesmente diz FMA igual a PNG ou NMG, que a gente usa N para força-peso, você está dizendo que a aceleração A é a aceleração da gravidade. Ok. Galileu mediu a aceleração da gravidade e você pode usar essa aceleração, então, como sendo a aceleração que está atuando sobre o objeto. Mas você dizer que a massa, que E vezes MA dá F, é a mesma massa que vezes G dá P, até então seria algo também nada complicado. Mas o problema é que quando você diz que M vezes G dá P, o P ele é GM1, M2 sobre D ao quadrado. O P ele é calculado a partir da lei da gravitação universal. Então, quando você pega o P e fala que ele é mg, você está falando, olha, a lei da gravitação universal, ela é compatível com a segunda lei de Newton. E aí, essa compatibilidade, eu vou escrever, mas vou apagar porque eu não queria que isso continuasse aqui, mas se você faz aqui, ó, G, M1, M2, sobre D ao quadrado, aí vamos pegar o M2, aí você pega M2G, tá vendo aqui?
O que você está dizendo aqui para mim, ó, essa compatibilidade impõe que esse M2 seja igual a M2. Mas esse M2 do lado direito é o M2 que eu obtive por essa lógica da lei de Newton. Então, é a massa inercial. E essa massa M2 do outro lado é a massa gravitacional. É aquilo que eu meço a partir da interação gravitacional. Comparação do peso. Eu estou usando a lei da gravitação para obter essa massa. Essas duas coisas, elas são iguais? A pergunta é, são sempre iguais? Bom, aqui, para que as leis de Newton sejam compatíveis, para que a lei da gravitação universal e a segunda lei de Newton sejam compatíveis, elas são iguais. Mas eu posso imaginar cenários em que isso não é verdade. Aí posso abstrair a ponto de dizer que existem cenários em que essas massas não são iguais. E aí eu abro uma nova descrição, uma gama de possibilidades de consequências que talvez a gente não consiga observar aqui na nossa realidade, porque no nosso universo talvez essa relação seja algo constante e verdadeiro. Aí você tem abertura para isso. Então, vamos lá, deixa eu apagar esse pedaço aqui. Eu só queria mostrar isso assim, porque eu sei que vocês viram gravitação um pouquinho, né? Essa equação não é uma equação totalmente desconhecida, não. Né? Física 1. Né? Assim, só ver a equação, não precisa entrar muito em detalhes. Se não viu, pega o livro de Física 1 e vai estudar, porque senão você vai ter que dar aula disso lá no ensino médio e vai estar meio perdido, né? Bom, então, vou escrever isso tudo que eu falei. Essa ideia de você medir as massas comparando peso, fundamentalmente, ela está baseada na transposição da segunda lei, FMA, para a lei da gravitação universal. P igual a mg é a lei da gravitação universal. Consegue enxergar isso? Quem é G? A estação de gravidade aqui. O campo gravitacional é o Gzão, a massa do planeta que gerou ele, dividido pela distância do centro até onde o ponto se encontra. Então, isso aqui é a lei da gravitação universal. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Quando você faz a transposição e constrói uma compatibilidade, é possível, e aí, por exemplo, essa massa aqui é a massa inicial, essa aqui é a massa gravitacional, é a massa que é medida a partir da lei da gravitação. Essas duas massas, elas são iguais nessa construção que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. M1. Vou anotar, porque é bom anotar isso. M1, massa inicial. Que aí, qual é a ideia? É a massa que você determina a partir da aceleração de um corpo sobre a ação de uma força. Então, é aquela que está dentro da construção da segunda lei de Newton. Então, massa que determina a aceleração do corpo sob a ação de uma força. Imagine lá, eu apliquei uma força. Aí esse corpo ele vai adquirir uma aceleração, concorda? Perfeito, né? Esse corpo e um outro corpo não necessariamente terão a mesma aceleração aplicada à mesma força. O que determina qual aceleração eles vão ter é a massa inercial de cada um. E mg, a massa gravitacional.
né? É a massa que determina as forças gravitacionais entre os corpos. Então perceba, a Terra atrai a Lua. A força gravitacional entre elas dá para você obter. É possível obter porque, afinal de contas, você conhece a órbita da Lua. Então, com a lei da gravitação universal, é possível, até mesmo através da lei da gravitação universal e utilizando as leis de Kepler, é possível obter qual é a força que está atuando ali. Obtida a força, essa força ela é uma interação baseada nas massas gravitacionais. Se eu disser que essa força é igual a MA, por exemplo, eu estou dizendo que essa força é a mesma força que eu mediria inicialmente. Então quer dizer que a massa inicial, que seria a massa que determinaria a aceleração do corpo, é a mesma massa que está determinando a força gravitacional nesse contexto. Tá? Não é uma coisa tão trivial, mas pode ser diferente, poderia não ser. Isso aí abriria espaço para mais coisas, né? O Newton e o Galileu, eles adotavam isso como verdade. Eles adotavam a ideia de que MI é igual a MG. Newton e Galileu defendiam isso. Mesmo Galileu não tendo uma ideia de que, assim, da lei da gravitação universal como Newton tinha, intrinsecamente ali nas suas contas isso estava explícito. Então isso aqui você tem tanto Galileu quanto Newton. Isso aqui é o que a gente chama de princípio da equivalência. Tem um nome para isso, essa igualdade. Vou botar aqui, ó, de vermelho. Princípio da equivalência. E aí, você sabe o que significa um princípio, né? Não é um postulado, porque ele não tenta explicar nada. Ele é uma ideia central. Uma ideia central. Que vai, claro, ser utilizada para desencadear os outros, mas ele é uma ideia. Ele não é uma forma de explicar. Ele não está explicando nada. Uma ideia. Olha, isso aqui é igual àquilo ali. Bom. Ok. Vou acabar essa etapa aqui e vou fechar esse vídeo aqui. Então, sistemas isolados. A gente fez essa proposta. O que seriam sistemas isolados? Seriam... É você ser capaz de circundar um conjunto de indivíduos, de objetos, que vão se comunicar entre si e não vão comunicar-se com mais ninguém. Então, sei lá, nós aqui somos um sistema isolado nesse momento? Não. Porque vocês têm celulares, tem uma porrada de coisas que vocês usam para se comunicar. Se a gente fosse capaz de exaurir isso tudo, fechar a janela para ninguém saber o que está acontecendo lá fora, é uma caixa fechada, talvez a gente conseguisse um sistema isolado da ação externa. Mas ainda assim, ele não seria totalmente isolado, porque vocês pensariam no que está acontecendo lá fora. E o fato de você pensar no que está acontecendo lá fora poderia determinar as suas ações. Quando eu penso num sistema isolado veementemente falando, eu estou pensando numa estrutura em que ela desconhece o externo. Nenhuma atitude dela é determinada por qualquer que seja a situação externa. Nem que seja uma situação de, sabe, eu não vou fazer isso porque a minha mãe vai ficar triste, o meu pai vai ficar bravo, sabe? Não existe o externo. Isso seria um sistema isolado. Qual é a moral da história? A moral da história é que não existe sistema isolado, então. Que a gente nunca vai conseguir criar condições que impeçam
a ação externa. Um exemplo, imagine um conjunto de elétrons presos, confinados numa caixa. Será que eles não interagem com o que está fora? Hoje, quem estuda mecânica quântica poderia dizer, olha, e se as funções de onda desses elétrons estão emaranhadas com outros elétrons? Eu poderia ter um elétron dentro da caixa se comunicando com outro elétron no outro lado do universo dentro da caixa. Porque as suas funções de onda estabeleceram um emaranhamento tal que modificar aquele elétron lá modifica esse aqui. Então ele não é isolado do sistema. Então essa ideia de sistema isolado é uma ideia que ela é furada do ponto de vista real, mas que ela é utilizada quando a gente considera que a interferência externa é muito pequena. Então, quando eu disser, olha, a interferência externa é tão pequena que pode ser desprezível, eu acabo construindo uma ideia fictícia de sistema isolado. Então, a primeira coisa é que esses sistemas isolados não existem. Mas se a gente for capaz de construir uma região, um conjunto, na qual eu possa desprezar a ação externa, eu posso ficticiamente criar um sistema isolado. E aí, nessas condições, né, como sistemas isolados não existem, e a gente partiu disso dentro da nossa lógica aqui, isso faz com que as considerações que nós tratamos até agora possam ter uma validade restrita, né? Então perceba que no meio ali eu falei, olha, estou no sistema isolado. Só que aí você vai falar, pô, então fedeu, estou perdendo meu tempo. Não, fique tranquilo, porque o próprio Newton não se preocupou com isso. Não existe bem, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu vou focar aqui no que eu estou tratando e vou descrever. Vamos ver o que vai dar. Então, nós também não vamos nos preocupar com isso. Né? Todavia, o próprio Newton não se preocupou com isso. E aí, e aí foi o que eu tinha dito para vocês, um outro resultado que nós podemos tirar, além daquele resultado da massa inicial, é que se você pegar lá dp1 dt igual a menos dp2 dt num sistema isolado, eu poderia escrever isso aqui. E que me forneceria a ideia de que P1 mais P2 é uma constante, que é o que a gente chama de princípio da conservação de momento. Então, isso está tudo ali dentro. Essas são as bases da lei. O que a gente precisa agora? Vou parar aqui e depois a gente continua. O que a gente precisa agora? Estabelecer um sistema de referências para que a gente possa fazer as medições de aceleração e até obter as nossas massas iniciais e dar sentido matemático, numérico para as descrições que Newton propôs. Feito isso, nós já estamos aptos a obter as equações de movimento de uma partícula, de um sistema de partículas. E é o que nós estamos interessados, porque a mecânica descreve a dinâmica de partículas. Então, ela descreve como a posição e o tempo se comunicam numa partícula. Se tudo que eu fizer com o Newton não for capaz de me fornecer equações de movimento, ou seja, posição por tempo, velocidade por tempo, isso não serve. Que é o ponto final, são mais 2 sessões. Acabou isso, a gente vai para exemplo, exercício. Acabou o capítulo. Rápido. Tá? Mas eu gostaria, e aí
Vou parar a gravação.